Estou aí, pessoal. Estamos aqui com um vídeo da ciência política, ciências políticas. E esse vídeo vai ser sobre o sistema político. Um vídeo rápido, mas bem ilustrativo, importante, porque esse então é hoje talvez o principal conceito em construção, né? Claro, o conceito ele já está construído digamos assim, o fenômeno do sistema político ele está em construção, cada vez mais ocupando todos os espaços do que no passado era o poder político, né? E o sistema político então acaba integrando todas as dimensões existentes no que concerne a política, em relação ao regime político, em relação à biopolítica. Vamos lá, né, pessoas? Aqui, então, a nossa principal referência é o capítulo 4 lá do livro, né? Capítulo sobre o sistema político. E eu trago aqui duas definições, né, sem verbetes de dicionários, mas sem antes lembrar que quem iniciou a definição do sistema político, conforme citado aqui até nessa no último verbete ali do Kodato, né, do Dicionário de Políticas Públicas, que é do David Easton, né, conforme Easton, né, que é o David Easton, um cientista político estadunidense, que começou lá pelas tantas dos anos 50, 60 a falar do sistema político como um conceito que estaria então definindo de uma maneira mais precisa, né, a política. Vamos ver até as próprias definições ali que vocês encontram, né, pessoal, no capítulo 4. Né? Então eu cito ali o Urbani, que foi o responsável pelo verbete do sistema político, no dicionário de política organizado pelo Norberto Bobbio, o Matteucci, outros, né, que junto com o Bobbio organizaram o dicionário de política, que é uma das principais referências ainda no mundo, né, sobre a política, apesar de já estar um pouco desatualizado, né, mas não em relação ao verbete sistema político. E temos um outro dicionário de políticas públicas aqui no Brasil, o verbete do Kodato e o dicionário de ciência de políticas públicas organizado pelo Nogueira, um cientista político brasileiro, também bem importante, e outros. Então vejam ali no Urbânia, uma definição mais geral: o sistema político refere-se a qualquer conjunto de instituições, grupos ou processos políticos caracterizado por um certo grau de interdependência recíproca. Claro, essa é uma definição assim, muito genérica, abstrata, né? Porque esse qualquer conjunto, na verdade, hoje praticamente não existem mais instituições fora do sistema político. Claro, algumas, né, assim, na economia, na cultura, na saúde, né, então hospitais, fábricas, clubes de futebol fazem parte do sistema político na medida em que essas instituições precisam seguir regras, elas estão dentro da sociedade dos direitos, né, pessoal? Agora, algumas, né, dentro do sistema político, têm um protagonismo no sentido da criação e aplicação de leis e políticas públicas, né, que justamente vão ser os conteúdos. Né? Se o sistema político tem uma formalidade em termos das leis, dos políticas nacionais, das políticas públicas, existe o conteúdo que é justamente as coisas irem sendo feitas. Né? Então, quando se joga uma partida de futebol, o estádio, os clubes envolvidos, a instituição que organiza, como a CBF, a arbitragem, os torcedores, as seguranças privadas, a segurança pública, todas essas pessoas envolvidas ali estão dentro do sistema político na medida em que são cidadãos, estão cumprindo tarefas, essas tarefas são regulamentadas pelas leis, existem políticas ali de segurança, políticas afirmativas,
existem diferentes tipos de políticas públicas e privadas que estão materializando a vida, né, que tem previsão do sistema político, tanto que hoje num estádio de futebol, volta e meia aparecem nos telões pessoas falando nos alto-falantes sobre como no caso do Brasil, o racismo ser crime, como as pessoas não podem invadir o campo, porque senão os clubes vão sofrer penalidades, e uma série de outras situações que são do sistema político. Então essas instituições estão materializando. Mas existem algumas que elas são protagonistas em criar essas regras e aplicá-las e monitorá-las e sancioná-las, né? Então, assim, no sistema político nós temos praticamente todas as instituições, pessoas envolvidas, mas nós vamos ter diferentes responsabilidades, né, no que concerne a criação, aplicação, sancionamento. Tanto que na segunda definição do Dicionário de Políticas Públicas, vejamos o acompanhamento. Existiram 3 definições para o conceito de sistema político. Como sistema de governo, isso é uma definição muito restritiva e se nós formos ver, a própria ideia do sistema de governo, lá na Grécia Antiga, em Roma, na Idade Média, era praticamente sinônimo de política. Então, o próprio sistema político, na verdade, era o poder político, era o sistema de governo. Só que hoje, né, o sistema de governo é um pequeno braço, né, é um subsistema dentro do macrosistema político. Para nomear, então ampliando, né, para nomear regimes políticos, né, então os regimes políticos, eles muitas vezes são confundidos como sinônimos desses sistemas políticos, né, o que não é correto porque o regime político é uma parte do sistema político. Ou seja, tanto o sistema político quanto o regime político dizem respeito à política, só que o regime político ele diz respeito a um conjunto de decisões, de processos, de escolhas, né, que não contemplam toda a complexidade do sistema político. Por isso que nós temos uma definição para além, né? Ou por fim, que é a definição, digamos assim, mais robusta, que é mais adequada, né? Sistemas podem ser definições mais precisas do que a de Estado, né, no que concerne assim, a política, a definição da política. O Estado não define a política no sentido de que o Estado seja a política e o não Estado não seja a política, né? Se nós pegarmos Estado e sociedade, o Estado é política, a sociedade não é política, isso não é correto, né? Pois, conforme istam, conectam mais adequadamente, né, os sistemas políticos, a autoridade política, o poder e o processo de tomada de decisões, ou seja, os sistemas políticos, então, eles agregam as autoridades, no caso do Estado, o poder, que daí no caso seria o poder político, né? E hoje o poder político está nas mãos da sociedade e não está distribuído igualitariamente, mas o poder político é realmente o poder da sociedade. E hoje o indivíduo, por mais rico ou pobre, por mais alfabetizado ou analfabeto, as pessoas todas elas têm uma quantidade de poder na medida em que elas podem fazer coisas de maneira legal ou não. E esse poder é algo cada vez mais associado às relações sociais e os processos de tomada de decisão, que é justamente, ou seja, nós temos instituições que elas executam as políticas públicas. A própria família não cria política pública, a família executa ou não o estatuto da criança e do adolescente, da pessoa idosa, a igualdade racial, o código de trânsito. De alguma maneira, as famílias, por fazerem parte do povo soberano, escolhem representantes que criarão e que depois aplicarão esses códigos. Aplicarão no sentido da sua implementação, fiscalização, monitoramento. Então as famílias não estão totalmente alijadas, mas elas têm que tomar decisões, né, para a manutenção desses sistemas, dos códigos, das leis,
a partir de dentro de casa e na rua, né? Assim como nós vamos ter diferentes níveis de tomadas de decisões na criação, a aplicação, o julgamento das políticas públicas. Aqui nós temos definições assim mais acadêmicas, né? Assim até numa perspectiva estrutural funcional, que seria de entendermos como os sistemas políticos hoje em dia eles têm assim elementos estruturais ainda, né, piramidais, hierárquicos, e os sistemas eles também têm funcionalidades, né, especialmente os subsistemas, né, dentro do sistema político. Né. Essa definição estrutural funcional, ela é uma definição que cabe para quaisquer tipos de sistemas, mas nós estamos tratando aqui do sistema político. É mais ou menos um derivado lá da obra do David Easton, com alguns acréscimos, não quer dizer que todos concordem 100%, mas é uma definição que faz a ponte entre as leis, o judiciário, o direito, de um lado, a própria cultura política, as ideologias políticas que estão encravadas aqui dentro dos sistemas, né? E a própria sociedade, os usuários, os cidadãos, né? Ou seja, nós vamos estar, todo mundo estará aqui dentro. Ou seja, o sistema político, do ponto de vista estrutural, mesmo que nós falemos de um sistema político, nós não podemos dizer que todas as instituições, todas as pessoas estão no mesmo patamar, assim, como se o sistema fosse horizontalizado, como por exemplo uma rede social, que se a gente pensa um grupo do WhatsApp, ali, um grupo do WhatsApp, mesmo às vezes os grupos do WhatsApp, eles têm os administradores, né? E daí somente eles podem incluir novos membros. E temos listas de transmissão, sei lá, que somente os administradores postam coisas, né? Então vejam, até nas redes sociais, que tem já um ar mais horizontalizado, muitas vezes existe uma distribuição desigual do poder, né? No sentido de que algumas pessoas às vezes administram, fazem as moderações, excluem, né? Bloqueiam outras pessoas, né? Então, em relação ao sistema político, há uma dimensão estrutural, assim, né? Como se nós tivéssemos diferentes níveis, né? Como se fosse numa pirâmide, né? Como se fosse assim numa hierarquia, num organograma em que nós temos departamentos que são subordinados uns aos outros, né? Então nós temos numa hierarquia, alguns são mais subordinados, outros são mais chefias, né? Então o sistema estrutural, ele significa que as instâncias, né, ou níveis, né, guardam regras, instituições, processos, procedimentos, carreiras diferentes, né? E muitas vezes numa hierarquia. Até a hierarquia é muito parecida com a do judiciário, da Igreja Católica, do Exército, de uma universidade. Ou seja, o sistema político ele ainda tem uma dimensão estrutural e hierárquica, né? O que é importante na dimensão estrutural? Ou seja, que existam essas instâncias diferentes, né? E que elas tenham regras específicas. Então, se nós seguirmos ali no exemplo, nós temos o sistema partidário. O sistema partidário, ele é um sistema, é um subsistema político, né, do macrosistema político, que ele vai possuir as suas regras. Nós temos a legislação brasileira sobre os partidos políticos. Nós vamos ter os estatutos, regimentos dos próprios partidos políticos. No sistema partidário nós vamos ter uma instituição assim por excelência, né, que são os partidos políticos. No caso do Brasil, né, cada partido então terá o seu estatuto, o seu regimento. Existem algumas similaridades advindas da própria legislação eleitoral no presente e do passado, que estabelece que os partidos, por exemplo, têm uma estrutura interna dos diretórios nacional,
os diretórios estaduais e os municipais. Nós temos congressos, convenções federais, nacionais, estaduais e municipais. Nós vamos ter, então, comissões executivas com presidentes, secretários, tesoureiros no plano nacional, estaduais e municipais. E os partidos políticos também, né, muitas vezes, eles têm lá os seus departamentos, né, de mulheres, de jovens, e por aí vai, né? Então, o sistema partidário, ele tem os partidos políticos como principal instituição, mas também a própria regulamentação do sistema partidário, por mais liberdade que os partidos tenham no Brasil, não deixa da justiça eleitoral também fazer parte, né? Porque ela controla, monitora, nós temos o fundo partidário, que é distribuído para os partidos que ultrapassam as cláusulas de barreira, nós vamos ver oportunamente. Então os partidos têm que prestar contas desses recursos que eles recebem. Os partidos podem arrecadar também recursos privados das pessoas físicas. Os partidos têm que informar a Justiça Eleitoral sobre os seus filiados, sobre as prestações de contas. Os partidos, eles também têm lá suas vinculações com a sociedade civil. Eles muitas vezes têm grupos de pessoas que estão no movimento estudantil, no movimento sindical, empresarial, nas ONGs. Então, o sistema partidário, ele é uma instância do sistema político no Brasil e nos países democráticos, né? Um outro sistema é o sistema eleitoral. O sistema eleitoral, ele é diferente do sistema partidário. O sistema eleitoral também vai ter as suas leis, né? As leis eleitorais. No caso, os partidos, eles também existem no sistema eleitoral, né? Mas, digamos assim, a principal instituição é a própria Justiça Eleitoral, que organiza, né, que controla essa política pública. Nós temos a Justiça Eleitoral no sistema partidário, ou seja, as instituições não são tão... elas não vivem somente numa ou noutra, mas nós vamos ter aquelas instituições que são as mais importantes. No caso do sistema partidário, são os partidos políticos. E no sistema eleitoral é a Justiça Eleitoral, no caso do Brasil, ou os órgãos que organizam o sistema eleitoral. Claro que o sistema eleitoral, então, vão ter também os candidatos, nós vamos ter as propostas, nós vamos ter os militantes, o voto, os eleitores, vamos ter a propaganda eleitoral. Então, o sistema eleitoral, por exemplo, os próprios partidos, eles recebem recursos do fundo partidário para o seu dia a dia, todos os anos, aquela coisa toda. Mas também existe, no caso do Brasil, fundo especial de campanha, ou seja, que os partidos recebem só para utilizarem nas eleições. Se eles não utilizam, eles têm que devolver. E os próprios militantes de um partido, lá pelas tantas, eles se diferenciam em parte quando existem os candidatos daquele partido, que são pessoas que vão poder até fazer uso da propaganda eleitoral, se apresentam para os eleitores. E o sistema eleitoral também, ele vai ter toda a parte das eleições, né, pessoal? Então isso vai envolver mesários, vai envolver as próprias leis eleitorais. As pessoas não podem ser presas num determinado período, não ter passe livre, sei lá. Então o sistema eleitoral, ele vai ter um conjunto de regras, processos, procedimentos que acontecem nos períodos eleitorais. Uma vez o sistema, e depois nós vamos ter, por exemplo, o sistema parlamentar. O sistema parlamentar, que no caso do Brasil, por ele ser uma federação, o sistema parlamentar brasileiro, ele é dividido em 3 instâncias, né? Que são as instâncias municipais. Então, nos municípios, nós vamos ter a Câmara de Vereadores, nós vamos ter os prefeitos, que são 2 órgãos que participarão do sistema parlamentar, né? Especialmente as câmaras de vereadores. Então as câmaras de vereadores vão ter lá os vereadores, vão ter os assessores, né? Tem os funcionários de carreira. O sistema parlamentar, ele também envolverá o poder executivo local, né? Os prefeitos, as prefeitas, que também participarão do sistema parlamentar municipal. Além desse, nós temos o sistema parlamentar estadual, com as assembleias legislativas, os governos estaduais,
Ou seja, e os próprios partidos políticos, que já vêm desde o sistema partidário eleitoral, eles também participam no sistema parlamentar na medida em que eles tenham bancadas, que eles tenham representantes eleitos. Então o sistema parlamentar estadual, ele vai ter a Assembleia Legislativa com as suas bancadas dos partidos, vão ter os assessores, os funcionários de carreira, e assim como nós vamos ter o sistema parlamentar nacional lá no Congresso, né, com a Câmara Federal e os senadores também, com os deputados federais, senadores, assessores, servidores de carreira. O Executivo Nacional, assim como o Executivo Estadual e Municipal, eles participam também do sistema parlamentar. Mas vamos dizer que o centro oficial seja do Legislativo. Depois nós teremos o sistema governamental. No sistema governamental, também numa federação como o Brasil, nós vamos ter as prefeituras municipais, nós vamos ter os governos estaduais e o governo federal, com secretários, ministros, né, assessores, servidores de carreira. Né. O legislativo também participa do sistema governamental. Ainda que o sistema governamental, né, por óbvio, tenha assim, a instituição executiva como a mais importante. O sistema governamental, por exemplo, ele vai ter plano nacional, então, essas três instâncias. E ele vai mobilizar, então, milhares, milhões de pessoas. Né? E o sistema judicial, para pegarmos mais um sistema, o sistema judicial também terá toda a sua estrutura, suas instituições, e nós vamos ter os tribunais de justiça, nós vamos ter os juízes, nós vamos ter os tribunais superiores, nós vamos ter a justiça federal, a justiça eleitoral. Então o sistema judicial também terá as suas instituições, as suas carreiras, os seus processos, os seus procedimentos. Há uma hierarquia, de certa maneira, quando nós pensamos na criação e execução das políticas públicas, ou seja, o sistema partidário não cria a política pública, nem o sistema eleitoral. Eles materializam as políticas existentes. Eles não criam as leis, eles materializam as leis, apresentam propostas de alterações, aquela coisa toda. As leis, elas começam a ser criadas no sistema parlamentar. Só quem está lá dentro que tem as atribuições específicas. Assim como não é qualquer um que tem assim, a tarefa de implementar as leis, especialmente nos seus monitoramentos, que é o sistema governamental. Todo mundo tem que aplicar as leis, mas o sistema governamental vai ter ferramentas de gestão, né, para que as leis sejam aplicadas de uma maneira mais técnica, científica, vai ter os órgãos de monitoramento. E depois o sistema judicial também vai ter a última palavra no que concerne a solução dos conflitos, né? A dizer o que foi bem aplicado ou não. Né? Então nós temos uma hierarquia. E esses sistemas todos, eles têm, digamos assim, as suas estruturas previstas. Isso é do ponto de vista estrutural. Né? E do ponto de vista funcional, é justamente a necessidade de que esses sistemas funcionem de uma maneira colaborativa, né? Sob pena de cada um atuar numa faixa específica sem comunicação com os demais. Né? Então, do ponto de vista sistêmico, é necessário que esses sistemas todos, essas instâncias, eles funcionem de maneira colaborativa, integrativa. Então, o sistema assim, com as entradas e saídas, e cada uma desses subsistemas tem funções. Né? Eu diria assim que tem algumas funções principais, mas não são somente únicas. Né? Então, por exemplo, o sistema partidário, ele recebe, né, assim, a sociedade, em primeiro lugar, fornece demandas, ideologias, né, lá para o sistema partidário, mas ela também tem que fornecer pessoas que vão ocupar o sistema partidário. O sistema partidário, ele vai precisar de gente, dos partidos, militantes, das suas direções. Né? Se ninguém fizer parte do sistema partidário, vai ter um colapso o sistema. Então o sistema partidário, de tempos em tempos, ele recruta candidatos, recruta militantes, né? Que eles não saem do espaço, né? Eles não saem dos transformers, tudo. Eles são pessoas, né? Da sociedade, indivíduos, cidadãos. Né?
O sistema partidário também, se ele ficasse somente fazendo algum tipo de manifestação, formação política e tudo, ele não cumpriria a sua função, que é de fornecer candidatos, né? Então o sistema partidário, ele fornece candidatos, chapas, listas, né, para o sistema eleitoral fazer as eleições. Não tem como fazer eleições sem candidatos, né, sem candidaturas. Então, uma das principais, se não a principal função do sistema partidário, é de fornecer candidaturas, de fornecer propostas também, né, as propostas dos candidatos, que depois vão passar pelo sistema eleitoral. Então, se não tivesse nenhum candidato, o sistema eleitoral entraria em colapso e o sistema político como um todo. Aí o sistema eleitoral também não basta ser candidato para ser eleito, ou seja, vai ter todas as eleições, né? Então, o sistema eleitoral, a principal função dele é fazer as eleições, né? E as eleições são feitas para que, ao fim e ao cabo, sejam indicados os eleitos para o sistema parlamentar e governamental, né? Isso não precisa ser dito aqui, mas o sistema parlamentar e governamental, especialmente o sistema parlamentar, ele só funciona com representantes eleitos. Tudo bem, o sistema parlamentar vai ter os assessores, os servidores de carreira, mas se não tivessem os eleitos, eles não entrariam em um colapso. Precisa ter lá os deputados, vereadores, senadores, que eles não são recrutados de uma outra maneira, assim, né? A pessoa vai passando lá na frente, quer ocupar, quer ser vereador aqui. Não é assim que funciona, né? Ou seja, os vereadores são eleitos, os deputados são eleitos, os senadores são eleitos. Então eles são eleitos no sistema eleitoral. Então quando eles vão atuar como parlamentares, eles também não vão ficar lá assim só tomando suco, apostando nesses sites de aposta. Não, eles vão ter que criar, reformar as leis. Porque as leis, os códigos, são fundamentais para que depois o sistema governamental possa exercer as suas tarefas, que é justamente de colocar as leis em prática, né? Então, o que adianta ter as empresas públicas de transporte coletivo se não existe o código de trânsito? Então, senão os governantes eles poderiam fazer o que eles quisessem, assim, nas ruas, nas estradas. Não, eles precisam seguir as leis, e as leis são feitas no legislativo, né? Então o executivo, assim como em casa, como é que a gente vai cuidar das crianças, das pessoas idosas? Existem códigos para isso. Pelo menos no sentido do que as pessoas não podem fazer umas com as outras, né? Então, passou a época em que as pessoas faziam o que elas queriam umas com as outras. Agora existem regras que estabelecem aquilo que pelo menos não possa ser feito. Quando é em relação a pais responsáveis de crianças e adolescentes, até existem algumas obrigatoriedades que eles precisam fazer, sob penas deles serem presos, deles perderem a tutela das crianças e dos adolescentes. Então, assim, o que um pai e uma mãe precisa fazer não basta só deles, ou seja, basta do que está na legislação, que é feita no legislativo, que ela é monitorada e realizada pelo sistema governamental, assim como depois nós vamos ter o sistema judicial, para ele retornar para a sociedade, né, com decisões no sentido de se ver se foi bem feito ou não, se as pessoas estão realmente cumprindo as suas tarefas, as suas obrigações, se elas estão exagerando, cometendo crimes ou não. Então, cada instância do sistema político possui uma funcionalidade no mínimo para que o sistema funcione adequadamente, para o bom funcionamento do sistema, né, pessoal? Em princípio é isso aí, né? Nós temos os países hoje, todos eles têm lá os seus sistemas políticos, que envolvem os regimes políticos, mas nem todos são democráticos. Nós temos os sistemas políticos que podem ter regimes políticos mais autocráticos. Os sistemas políticos eles também têm as políticas públicas, as garantias, os direitos, aquilo que as pessoas podem fazer umas com as outras. Então não é só assim governo, não é só legislativo, partido, mas é a sociedade também, as empresas, as organizações. E também hoje nós podemos dizer que existe um sistema político internacional, né? Ainda que ele seja muito mais frágil, né? Com pouca efetividade. Vejamos o caso agora lá
da Palestina e de Israel, como o sistema político internacional ele ainda é frágil no sentido de determinar assim, né, medidas que possam ser efetivas em relação aos próprios países, né? Então os países eles ainda detêm assim, né, uma força muito grande localmente nos seus sistemas políticos locais ou nas suas relações internacionais com países próximos, quando eles entram em guerra, conflitos, né? Então assim, o sistema político internacional ele ainda carece da mesma consistência do que os sistemas políticos nacionais, né? Isso aí, pessoas, um abraço.